Lula está na área, em Brasília. Começou já negociando de partido em partido, quer descobrir com qual pode contar e como. E olha, isso tem tudo a ver com o estado da democracia brasileira, com o funcionamento do Estado brasileiro. Muita gente acha que Bolsonaro perdeu, então pronto, acabou, é tudo como se fosse 2002 de novo. Não é tão simples assim. As coisas, elas estão muito mais complicadas. O Estado brasileiro, como qualquer democracia liberal típica, se distribui por três poderes, um independente do outro. Nesse momento, no caso do governo Bolsonaro, o executivo está tomado por um bando golpista moribundo. O Congresso ele é controlado por um grupo que sequestrou o orçamento e não está nem aí para os problemas do país. Enquanto isso, o Judiciário, aos trancos e barrancos, é o poder que manteve a democracia viva. É importante falar ainda da Procuradoria-Geral da República. Ela é também independente dos três poderes e corre por fora. Atua como se fossem os advogados da sociedade. Se os seus direitos são aí violados e você deseja ir à justiça, contrata um advogado. Mas quando os direitos violados são de toda a sociedade, sei lá, digamos que um presidente se recuse a comprar vacinas, quem é que atua? O Ministério Público e o seu principal chefe é o Procurador-Geral. Pois é, também capturado pelo bolsonarismo. A partir do ano que vem, como é que as peças vão se distribuir no tabuleiro? O Judiciário continua como está. O Executivo tem líder novo em 1º de janeiro. Olha, ano novo, presidente novo. O Procurador-Geral será indicado pelo novo presidente, por Lula, mas isso demora um tempinho. Augusto Aras só terminará o seu mandato em setembro do ano que vem. E aí tem o Congresso. Bem, o Congresso virá pior. Tínhamos capturados todos os poderes menos o Judiciário. No ano que vem, o Executivo terá compromissos democráticos junto do Judiciário. O Legislativo ele vai ser mercenário. E por um ano ainda, a Procuradoria estará nas mãos de Augusto Aras. Como que ele vai se portar sem Bolsonaro? Ninguém sabe. Mas para entender todo o jogo político que está acontecendo em Brasília nesse momento, a gente precisa entender que Congresso será esse. Olha, a briga é boa e nós da imprensa fazemos parte dela. A imprensa é mais livre quando é financiada pelos seus leitores, ouvintes e espectadores, por vocês. Graças às assinaturas de vocês, hoje já somos mais de 30 profissionais. Quando o Ponto de Partida começou, éramos 5. Os vídeos que produzimos aqui, eles são vistos milhões de vezes por mês. E nós não vamos parar. Dê uma pausa, assine o meio. São só R$10 para conseguirmos levar mais informação para mais gente. Informação onde ela é mais importante, é aqui no YouTube, nas outras redes, exatamente nos lugares onde a máquina contra a democracia opera. Nós realmente precisamos das assinaturas de vocês. Eu sou Pedro Doria, editor do Meio, e esse aqui, esse é o Ponto de Partida. O cerne da dúvida está no Centrão. Quando o Centrão surgiu lá atrás, ele era uma coisa bastante específica. A Constituinte foi dominada por liberais e principalmente social-democratas, e após o desmonte da ditadura, a direita ela tinha dois problemas. Um é que estava desarticulada, o outro é que era impopular como o diabo. Então, no terço final da Constituinte, quando finalmente conseguiu se articular, a direita adotou esse nome, Centrão. Tudo para fingirem ser mais moderados do que de fato eram. Com o tempo, esse Centrão assumiu um método de operação. A gente já conversou sobre isso antes, mas não custa repassar. Qual o grande problema que um deputado federal tem, que qualquer político tem? Como se eleger. Depois, como se reeleger. Os deputados do Centrão perceberam ao longo dos anos que deviam se tornar deputados distritais, deputados locais. Se tornaram despachantes dos prefeitos das regiões de onde vêm. Sua grande tarefa é levar dinheiro para obras nos municípios. Quadras esportivas, asfalto, iluminação pública, verba para postos de saúde. Quanto mais conseguem, mais contam com os prefeitos a seus lados. Maior a quantidade de votos que terão no dia que o pleito chegar.
É assim que os caras se elegem. A gente conta toda a história da relação entre cada presidente da República e cada Congresso Nacional, se entende como esse mecanismo funciona. Os presidentes que jogam esse jogo bem presidem com tranquilidade. E olha, os que jogam mal, esses rodam. Nos países latino-americanos, nós vivemos um pouco a ilusão de que o presidente é o Estado, de que tudo o que acontece de bom acontece por causa de quem está na presidência. E tudo ruim também. Nisso, muitas noções se perdem. Uma, por exemplo, é que muitas políticas públicas só dão resultados anos depois. Com a economia, assim. Parte do que vivemos na economia é fruto da decisão de 2, 3, às vezes 4 anos antes. Muitas políticas públicas, elas não dão resultado imediato. Mas não é só isso. O parlamento é fundamental. Não é possível para um presidente brasileiro governar o país sem emendar a Constituição, algumas vezes durante o seu mandato. E isso exige que 3/5 dos deputados votem a favor. Vota uma, depois vota a segunda vez. São 2 turnos de voto mesmo, e sempre tem gente que desiste de uma para outra rodada. Aí depois são novamente 3/5 dos senadores, 49 de 81, também em 2 rodadas. O quórum necessário de votos só é maior para aprovar o impeachment, que aí é de 2/3. Na prática, aliás, isso quer dizer que todo presidente da República precisa ter certeza de que não terá contra si 2/3 do Congresso Nacional. Nunca houve um presidente da Câmara com o tamanho do poder que Arthur Lira tem. Sabe por quê? Quando Lira chegou à presidência, Bolsonaro estava tão fraco, tão impopular, que se Lira, estalasse os dedos, ia rolar o impeachment. Bolsonaro entregou a ele o orçamento do Executivo. Todo aquele dinheiro que o governo tem de extra para gastar foi para lá. Hoje é o Congresso que decide quanto vai para onde. Lembra daquela necessidade de trocar votos no parlamento por apoio? Pois é, Bolsonaro entregou logo tudo de uma vez, de uma habilidade só. Também nunca houve um presidente eleito que teve de fazer o que Lula está fazendo. Ele precisa renegociar o orçamento inteiro. Não tem dinheiro em várias áreas. O que o Bolsonaro deixou é imprestável. Não bastasse isso, Lula também está trabalhando para construir a sua base no parlamento. Distribuir ministérios passa por isso, por dar poder aos partidos que, em retorno, dão votos no Congresso. Percebe o enrosco? Qualquer votação sobre a emenda constitucional da transição, a PEC da transição, que resolve esse orçamento básico, passa pela boa vontade de Arthur Lira. E ele quer 2 coisas em troca. A primeira é que o governo não o atrapalhe enquanto busca a sua reeleição no início do ano que vem. Ele quer continuar mandando. O PT não vai atrapalhar esse tipo de presidente da Câmara porque é gato escaldado. Dilma Rousseff tentou atrapalhar Eduardo Cunha, terminou sofrendo impeachment. Mas Arthur Lira também quer manter o controle do orçamento secreto, ou seja, aquele dinheiro extra que o executivo costuma ter, pois é. Lula não tem cartas na manga. Nesse momento, Lira é forte, Lula é fraco. Aí tem uma segunda camada de dificuldade. Partidos como o PP de Lira e o PL de Bolsonaro e Valdemar Costa Neto estão perante um dilema novo. Pela primeira vez existe no Brasil organizada uma massa de eleitores que atuam como militantes que votam com paixão e são de direita. Quando o Bolsonaro passar, eles conseguirão mobilizar esses eleitores. O Centrão se chama Centrão porque na origem não podia assumir que era direita, hoje pode. O Centrão nunca agiu ideologicamente nos seus votos porque não havia uma massa de eleitores de direita, hoje tem. Antes, eles ofereciam votos a qualquer governo em troca de verbas para suas bases. Não precisam mais fazer esse jogo de troca-troca. Eles têm um orçamento secreto. Percebe o enrosco? É aí que entram o Judiciário e a Procuradoria-Geral da República. No momento, a principal missão do Supremo Tribunal Federal e do TSE é fazer a transição. É ter certeza de que Lula vai ser diplomado e principalmente tomará posse. Mas e aí, e depois? Será que vão, como muita gente espera, declarar que o orçamento secreto, no mínimo, não pode mais ser secreto? Daqui a um ano, haverá Procurador-Geral da República novo. Ele vai atrás de bolsonaristas? A gente precisa prestar atenção demais no Palácio do Planalto, no presidente.
Lula será um presidente com muito menos poder do que tiveram Fernando Henrique e ele próprio nos seus mandatos anteriores. Para rearrumar a democracia brasileira, não vai bastar só a habilidade de negociação. Será preciso também que a justiça entre em campo. Olha que interessante esse comentário do Alexandre Araújo. Aposto que vocês já ouviram parecido. Bom dia, grande Pedro. Respeito sua coragem e sua opinião. Sou alguns anos mais velho que você e estou resignado. Somos um país onde a impunidade prevalece para que sempre qualquer um de nós possa transgredir e também sermos perdoados. Serão necessárias tantas gerações para reverter essa lógica idiota que nem nossos bisnetos viverão essa mudança. Mas vozes como a sua são absolutamente fundamentais para inculcar nas pessoas uma semente de que regras precisam ser sempre cumpridas para o bem de todos. Alexandre, eu já ouvi tanta gente com esse ceticismo, sabe, de mãos calejadas por muito tempo, né? Eu não sei quão mais velho que você é do que eu. Eu estou a um cisco de completar 50 anos e acho que a essa altura já não dá para dizer mais que eu seja jovem. Mas eu vou te falar uma coisa. O mundo inteiro vive uma crise brabíssima da democracia liberal. Até um mês atrás, só um país tinha conseguido, pelo voto popular, driblar essa crise, que eram os Estados Unidos da América, que é a mais longeva democracia do mundo. Ao mês, nós nos tornamos o segundo país a driblar essa crise. Eu tomei uma baita cancelada 4 anos atrás, quando eu escrevi uma coluna, daquelas assim, tipo, uma surra. Foi uma das maiores canceladas que eu tomei. Eu tinha escrito uma coluna em que eu dizia o seguinte, de 30 em 30 anos a gente tem um ciclo que a população bate as portas dos quartéis e pede que os quartéis tomem o poder. Aconteceu de novo, porque a eleição do Bolsonaro foi isso. A diferença é que dessa vez não tinha sido por um golpe de Estado, tinha sido pelo voto popular, e que talvez isso fosse um indício de sorte. Eu vou explicar o que eu tinha em mente. Esses períodos militares, pensa em 1930 e pensa em 1964. Em 1930, o Getúlio tomou o poder com grande apoio militar e de polícias militares, principalmente do sul do país, e governou os trancos e barrancos. Teve um momento que ele sentiu que ele ia rodar, então, em vez de convocar eleições como estava acordado em 1938, no final de 1937, ele deu um golpe de Estado, que foi o golpe do Estado Novo. Em 1964, a coisa foi mais ou menos a mesma. Os militares tomaram poder, a promessa, entre aspas, é de que iam arrumar a casa e convocar eleições, não teve eleição nenhuma. Começou a ter uma pressão popular, passeatas nas grandes cidades, deram um golpe de Estado em 1968, é o AI-5, e se mantiveram no poder. Quando você já está numa situação irregular, uma eleição em que o presidente não foi eleito, uma situação de poderio militar estabelecido, isso estava acontecendo tanto no governo Getúlio quanto no governo militar de 64, é muito mais fácil você dar um golpe em cima do golpe. E a única maneira que eles têm, depois dessa interrupção, depois que a população bate as portas e vem aqui, traz ordem, tal, essa ilusão terrível brasileira, depois desse momento, tem uma pressão para os caras saírem. E eles só conseguem se manter através de um golpe. Se repetiu, só que se repetiu no ciclo de eleições. E 4 anos depois, Bolsonaro está fora. Não foi trivial essa eleição, não. Eu já falei isso várias vezes. Mas Bolsonaro está fora. E um dos motivos pelos quais Bolsonaro está fora é porque ele não assumiu através de um golpe, ele foi eleito. Isso quer dizer que ele tinha
menos força para uma virada de completo rompimento institucional, que os militares tinham menos força para uma virada de rompimento institucional. Então, eu realmente acho que se a gente está condenado a esse ciclo de 30 anos, a população pediu uma intervenção militar, ter sido por uma eleição foi uma sorte nossa. E o fato de que nós derrubamos Bolsonaro pelo voto é indício de que nossa democracia é muito mais madura e muito mais sólida do que uma quantidade imensa de pessoas achavam. Isso é uma construção que aconteceu desde a democratização para cá, de 1985 para cá. A Constituição de 1988 ganhou, cara. E aí deixa eu trazer algumas coisas mais. Quando os milicos deixaram o poder, nós éramos um país com um índice imenso de analfabetos. A gente não resolveu o problema da educação. Mas, cara, a gente tem ensino público universal. Algumas pessoas falam, mas nos anos 50, nos anos 60, o ensino público era de boa qualidade, hoje não é. Isso não é verdade. Existiam escolas pontuais públicas que eram muito boas e nas quais estudavam a elite. Hoje a gente tem escola para todo mundo, para todo quanto é brasileiro. E tudo quanto é brasileiro criança, pelo menos pelos primeiros anos, vai à escola. E algumas dessas escolas são excelentes, tá? Não é o suficiente. Mas a gente tem ensino público universal. Agora a gente precisa resolver a qualidade, espalhar mais a qualidade que algumas escolas e que algumas cidades conseguem promover. A gente tinha uma quantidade imensa de pessoas que viviam em barracos de placas de metal, de compensado, entendeu? Era uma miséria só. Tudo bem, a gente olha para as favelas aqui no Rio, para a periferia paulistana, para a periferia de várias grandes cidades, a gente ainda vê muita pobreza, mas não é mais a precariedade que existia. A gente tinha se livrado de fome no Brasil. O governo Bolsonaro trouxe de volta fome e miséria. Mas isso a gente consegue vencer, a gente já sabe como vencer, a gente sabe fazer um Bolsa Família. É que eles desmontaram por completo a estrutura do programa Bolsa Família, que é uma estrutura que sabia localizar quem precisa, né, desse tipo de subsídio. E aí um bando de gente que não precisa, gente rica inclusive, ficou recebendo lá os R$600. Mas isso se conserta em um ano e pouco. Cara, a gente estabilizou a moeda, a gente tinha uma inflação galopante. A gente resolveu por completo o problema da impunidade? Não resolvemos. Mas a gente avançou. O Ministério Público consegue localizar a corrupção, o Ministério Público consegue disparar processos. A Lava Jato atrapalhou muito as coisas. No fim das contas, o que eu estou tentando dizer é o seguinte. O Brasil em que a gente vive hoje, apesar de Bolsonaro, é muito melhor do que o Brasil em que eu entrei na idade adulta, que foi antes do governo Fernando Henrique. É muito melhor. Cara, mas não tem comparação. Então, achar que as coisas não estão se resolvendo, achar que as coisas não estão melhorando, desculpa, não é verdade, as coisas estão melhorando. Democracia é um processo lento. E esses últimos 10 anos foram muito ruins por várias questões que a gente vem discutindo nesses vários pontos de partida e que continuaremos discutindo, porque a gente vai ter que estar de olho nelas ao longo desse próximo governo. Mas eu acho que se tudo der certo, mesmo com esse Congresso mercenário, as coisas vão estar muito melhor já daqui a 2 anos. E aí tem muita coisa que a gente tem que correr atrás até 2030. Mas caramba, a gente, se em qualquer outro momento da história da República, a gente falasse desse tipo de pressão que está acontecendo nas ruas,
pedindo ditadura militar e pensasse que a milicada está toda nos quartéis quieta, porque ela sabe que não tem espaço para um golpe de Estado, isso é uma baita vitória também. A gente já é um país muito melhor. A gente já é um país muito melhor do que aquele que você nasceu, do que aquele em que eu nasci. Quando eu nasci, eu tinha primo sendo torturado na cadeia. A gente estava no meio dos anos do chumbo. Ainda tem tortura. Ainda tem muito problema. Mas... cara, não seja cético. Esse é o conselho errado, não é isso. Seja cético. Eu sou cético. A gente precisa de ceticismo para cobrar de políticos, de cobrar de governantes. Mas não permita que esse ceticismo se transforme em cinismo. Porque não temos motivos para ser cínicos. A gente ganhou uma parada muito difícil. A gente está ganhando uma parada muito difícil. Isso é bom.